Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao programa Café com Graça, manhã de segunda-feira, iniciando mais uma semana. E você tem que começar essa semana cheio de alegria do seu coração. Muitas pessoas pensam assim, pastor, como é que eu vou começar com alegria? Eu estou cheio de problemas. Aí que está o segredo da coisa. Você sempre começa com a fé naquilo que Deus irá fazer na sua vida. E não olhando a realidade, olhando as circunstâncias que estão ao seu derredor. Por isso, a fé é importantíssima. Duas coisas importantes na sua vida: identidade e fé. Identidade, você é filho de Deus. Fé, viva como tal. É assim que nós vamos começar essa semana. Estamos aqui estudando o livro de Gênesis. Mas antes de começar o estudo, eu quero pedir que você compartilhe aí o link. Vá aí na parte de baixo do seu vídeo, tem aí compartilhar. Quando você clicar aí, vai aparecer lá para você copiar o link. Se você for lá no grupo de WhatsApp e colar lá, esperar um minutinho, ele vai criar uma figura, uma imagem. Você então distribua esse link nos grupos, entende? Talvez você está assistindo aqui agora, ao vivo comigo, está sendo uma grande bênção, mas esse link vai ser útil na vida de muita gente aí depois, ok? Se você está chegando por agora, você se inscreva no nosso canal. Vou pedir você também para dar uma curtida aí, aquele joinha, e também fazer um comentário para o YouTube distribuir melhor o nosso conteúdo. Aleluia! Também, se você está chegando por agora, volta lá para assistir os programas anteriores com o título Estudo do Livro de Gênesis, ok? Nós encerramos sexta-feira falando sobre Gênesis 2:7. Eu quero só ler novamente para a gente dar seguimento. Gênesis, capítulo 2, verso de número 7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu disse para você, sexta-feira, que lá em Gênesis 2:5 diz que nada, nenhuma planta havia brotado da terra, porque não tinha o homem para lavrar. E eu disse para você que o propósito de Deus só pode ser cumprido através do homem. Agora você percebe que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida, que é o espírito, a junção do espírito com o corpo produziu a alma, o homem agora então é tríplice, espírito, alma e corpo, mas porque Deus criou o homem, agora a Bíblia diz que do solo fez Deus brotar toda sorte de árvores. Por quê? Porque a bênção está ligada ao homem, e não o homem à bênção. Tá entendendo a questão? Quando o homem é espírito, alma e corpo, quando o homem está formado e pronto para realizar o propósito de Deus, Deus então faz brotar da terra toda sorte de árvores, agradáveis à vista para o homem e árvores boas para alimentar o homem. Mas então veja, quando o homem está pronto, vamos pensar isso de maneira espiritual. Quando você está pronto para ser usado nas mãos de Deus, então a chuva virá. Então a terra vai produzir coisas agradáveis aos seus olhos e também para alimento da sua vida. Então, pastor, aonde está o suprimento? Aonde está a prosperidade? Pastor, aonde está a alegria? Cadê a minha casa, minha família? Eu não estou vivendo nada disso, porque você não está pronto. Compreende o que eu estou dizendo? Esteja pronto, disponível para o Senhor, e você vai ver a chuva cair, e você vai ver a planta crescer, e você vai ver que tem muita coisa disponível para você em Deus.
Muita gente quer correr atrás da planta, quer correr atrás da árvore. Ele quer colher, ele quer comer, ele quer coisas belas para ele, mas esquece de que esse homem que recebeu tudo isso era um instrumento nas mãos de Deus para lavrar a terra, para cuidar de tudo isso. Então, existe um propósito para o homem. Quando você está alinhado com o propósito de Deus, então tudo fica disponível para você. Pegou o código? Pegou a chave? Entende? Muita gente está querendo a prosperidade, mas a prosperidade está em Deus. Muita gente está querendo a saúde, mas a saúde está em Deus. Muita gente com a família abençoada, mas isso está tudo oculto em Deus. Nós estamos dentro dele. Então vá para ele, entenda o seu propósito nele e tudo vai alinhar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Dando seguimento, então, no verso 9, o Senhor faz toda sorte de árvores brotarem, mas duas árvores principais, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E eu falei para você, encerrei sexta-feira falando que o Senhor é o nosso alimento. Ele é a nossa comida. Nós temos que ser satisfeitos nele, né? Ele é o verbo que se encarnou e ele, a vida está nele e ele é a árvore, ele é a videira verdadeira, ele é uma árvore. E a Bíblia diz que todo aquele que come do Senhor vai se alimentar dele. Então, ele é a nossa comida. Amém? Mas aí tem um outro sentido, uma outra ilustração disso, também aqui no capítulo 2 de Gênesis. Vamos ler, verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Então, o mesmo conceito de árvore também é o conceito de rio. Se árvore está relacionado com a vida, então é plausível dizer que a mesma questão está relacionada também com o rio. O rio também está relacionado com a vida, entende? Então, lá em Apocalipse, diz que junto da Nova Jerusalém, junto da árvore da vida, saía um rio. O rio. E esse rio é o rio da vida. O rio da vida. Então, se a árvore é a árvore da vida, o rio também é o rio da vida. Então, o rio aqui tem um conceito fundamental na palavra de Deus. Fundamental. Porque eu disse para você que água tem 2 significados na Bíblia, né? Eu falei para você que água parada, água de mar, é morte. E eu falei para você que águas de rios é vida. Então são 2 coisas diferentes. Por isso a Bíblia diz que no novo céu, na nova terra, o mar não vai existir, porque o mar aponta para a morte. Quando você vê os peixes na água em Gênesis, esses peixes apontam para demônios. Quando o Senhor criou o homem e colocou o homem para dominar, ele ia dominar sobre os peixes da água, porque o mar ali é o mar da morte. Então tudo aquilo ali aponta para demônios, né? Os répteis, os animais que rastejam, né? Os peixes que estão, tudo aquilo ali aponta para demônios. Então o homem é colocado para dominar sobre esses demônios. Eu estou falando sobre água. Água parada é morte, habitação de demônios. Os demônios do Gadareno entraram nos porcos e precipitaram na água. Mas a água de rio é vida. É o fluir, aponta para o fluir do Espírito Santo. Agora, esse rio aqui, diz a Bíblia, que dividia em 4 braços. 4 braços. Entende? Eu disse para você então que o rio aponta para a obra do Espírito, e a obra do Espírito aqui, o rio está dividido em 4 braços. Então existe uma mensagem aqui para mim e para você. Ok? Nesse conceito do rio. Assim como nós estudamos e teve uma mensagem para nós sobre a árvore da vida, e eu vou continuar isso, era para eu continuar hoje, mas eu não consegui terminar sexta passada, amanhã eu vou falar só sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas hoje eu gostaria de gastar esse tempo aqui com você falando desse conceito do rio.
Porque assim como a árvore, o rio também é importante. E eu disse para você que o rio aponta para o fluir do Espírito na nossa vida. A árvore para alimento e o rio para fluir. Mas todos fazem parte do mesmo grupo de que é Cristo, o grupo do alimento, entende? Ele é a nossa nutrição, ele é a nossa vida, o verbo encarnado, entende? Então, se isso aqui aponta para o fluir, e o rio divide em 4 braços, nós precisamos de ver essas 4 divisões, entende? Vamos lá para o verso 11. O primeiro rio chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram ali o bidélio e a pedra de ônix. Então, veja, o primeiro rio aqui, aliás, é um rio só, que se divide em 4 braços. Então, se tornam 4 rios. O primeiro rio aqui, o primeiro braço, chama-se Pison. Pison. Essa palavra aqui significa fluindo gratuitamente. Fluindo gratuitamente. Se você for para o Strong, que é o original da Bíblia, ele fala sobre acréscimo ou aumento. Esse fluindo gratuitamente é um acréscimo ou um aumento. Então, se isso aqui, o rio, aponta para o fluir do Espírito Santo, e o primeiro rio é Pison, fluindo gratuitamente, nós precisamos entender o que isso significa. Lá em Isaías 55, 1, diz assim: A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Sem dinheiro e sem preço. Então, o primeiro aspecto do fluir do Espírito na sua vida é que ele flui gratuitamente, de graça. Isaías está dizendo que todo aquele que tem sede pode ir nele e beber dele de graça. De graça. Então, as coisas do Espírito são cheias de graça. É de graça e graciosa. Entende? Você não precisa pagar. A religião é que te cobra. Deus não. Deus não te cobra. As coisas da religião todas são pagas. E você fala, como que é isso? Então, você vai perceber o seguinte: a religião te cobra como? Alguns lugares que você for, eles vão te cobrar um sacrifício. Literalmente. Você vai ter que matar uma galinha preta de 7 dias na encruzilhada. Então, esse é o preço para você ser abençoado lá. Alguns outros lugares, aspectos da religião, você vai ter que fazer um outro tipo de sacrifício, né? Eu sou de Goiânia, e a 16 quilômetros de Goiânia tem uma cidade muito religiosa chamada Trindade. De Goiânia a Trindade são 16 quilômetros. Tem gente que vai carregando uma cruz nesses 16 quilômetros, pagando uma promessa. Já teve gente de fazer esse trajeto de joelho. Tudo isso por quê? Porque é um preço que a religião cobra de você. É um preço, entende? Tem que pagar. Aí você vai para alguns outros níveis da religião, eles vão te cobrar dinheiro, literalmente. Você tem que pagar pela bênção, entende? Aí você vai para algumas melhorzinhas, eles vão te cobrar, mas não vão te cobrar dinheiro, nem sacrifício, nem a morte de um animal, mas vão te cobrar um bom comportamento. Se você não comportar bem, você não é abençoado. É um preço. Isso é o preço da religião. A religião sempre vai te cobrar alguma coisa. Mas o evangelho, ele não te cobra nada. O evangelho é Deus fazendo tudo para quem não merece nada. Isso é a graça de Deus. Então, todas as vezes que você vê alguém te cobrando alguma coisa para ser abençoado, mas você não é abençoado porque você comportou mal. Você não foi abençoado porque você não pagou, entende? Você fez o sacrifício que deveria fazer. Isso é religião. O evangelho é o seguinte: ele fez tudo na cruz.
para que você recebesse tudo de graça. Na realidade, Deus é muito rico para vender alguma coisa. E você é muito pobre para pagar para Deus alguma coisa. Sabe o que que Deus faz então? Ele te dá de graça, de graça. Por isso que o primeiro aspecto desse fluir do Espírito é que esse rio chama-se Pison, que é fluindo gratuitamente. Mas a Bíblia diz então que tem ouro nessa terra, né? E o ouro dela é bom. Por que que tem ouro? Porque o ouro simboliza a natureza de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos receber é a vida de Deus, é o novo nascimento pelo Espírito, e isso é de graça. Isso é de graça, entendeu? Então a Bíblia também fala que lá tinha o bidélio, né? Alguns estudiosos, tradutores da Bíblia, diz que o bidélio é a mesma pérola, né? Não é que é a mesma pérola, perdão. Alguns dizem que é bidélio e alguns traduziram por pérola, porque pérola tem um aspecto muito importante também. Entende? Tem uma mensagem muito forte. Você sabe como que é formada a pérola? A pérola é um grão de areia que entra dentro de uma ostra e cria ali uma inflamação, e aquela secreção da inflamação vai envolvendo o grão de areia e transformando ela então numa pérola. Então isso aqui aponta para uma transformação. Entende? Nós saímos de uma pedra sem valor e somos transformados em algo valoroso, né? Mas isso tudo acontece o quê? De forma gratuita, gratuita. Por quê? Porque tem a ver com a obra do Espírito em nós. Você sabe, Deus é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos espírito, alma e corpo, por isso somos imagem e semelhança do Senhor. Mas existe uma obra de Deus que ele foi feito, que é a obra da criação, né? Jesus vem e faz a sua obra também, que é a obra da salvação. Mas hoje o Espírito Santo está agindo, transformando a nossa vida. Por isso que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque Abraão aponta para o pai. Isaac aponta para o filho que herdou tudo do pai, mas Jacó aponta para aquele que foi transformado. De Jacó em Israel, aponta para a obra do Espírito Santo. E essa obra do Espírito Santo na nossa vida é gratuita, flui de maneira gratuita. A obra do Espírito é gratuita na nossa vida. Amém? Está entendendo isso? Segundo braço. O segundo braço chama-se Gion, capítulo 2, verso 13. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. Então, essa palavra aqui, esse segundo rio, Gion, significa correnteza forte. O primeiro é Pison, fluindo gratuitamente. O segundo é Gion, que é correnteza forte. Entende? Então, a obra do Espírito ela é gratuita, mas ela não é fraca. Ela é forte. Entende? Ela é uma correnteza. Eu disse para você que água parada é morte, mas água corrente é vida. Então é uma obra forte. Lá em João capítulo 6, 7, verso 38, diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Ou seja, há um rio fluindo dentro de nós, gratuito, mas não é fraco, é forte. Ele transforma a nossa vida. A Bíblia diz também aqui, nesse verso, que ele circunda aqui a terra de Cush. Cush é a Etiópia, entendeu? É Etiópia. Então, o fato desse rio aqui ir para Cush mostra o poder do rio, o poder desse rio, de mudar aquilo que nós não podemos mudar. Entende? Por que você está falando isso? Vamos ler Jeremias 13, 23? Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumado em fazer o mal? Então preste atenção. Embora nós não podemos mudar a cor da nossa pele, Deus pode mudar a nossa natureza. Compreende o que eu estou dizendo? Por isso que ele circula a terra de Cush, que é a Etiópia. Porque isso aqui aponta para a força
do Espírito de transformar a nossa vida. É uma obra violenta, violenta no aspecto de força. É gratuito, mas é forte. Então você pega pessoas que converteram, que tinham uma vida totalmente perdida e foram totalmente mudadas. De graça, foram transformadas pelo Espírito Santo. Então isso aqui transforma e glorifica a sua vida. Transforma e glorifica. Entende? Faz você diferente. Faz você ter um certo nível de glória. Por quê? Porque Deus te pegou do pó e transformou você num vaso que agora é cheio da presença de Deus. Terceiro rio, verso 14. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Então nós temos aqui os dois últimos rios, né? O terceiro é o rio. A palavra tigre é idekel, que significa rápido. Então vamos entendendo. Ele flui gratuitamente, Pison, depois ele é violento, forte, né? Gion, e agora ele é o rio Tigre, que significa rápido, né? Ou seja, Deus tem pressa. A obra de Deus, se você se dispor, ela não demora. Muita gente fala, a obra do Espírito está demorando. Não, não, se eu responder, se o meu coração estiver aberto para receber a semente, essa semente vai germinar e vai crescer e vai ser rápido. Entende? Os discípulos olharam e falaram, Senhor, já tem tantos meses para a colheita, ainda tem tantos meses para a colheita. Né? Jesus falou, vocês dizem que há tantos meses para a colheita, e eu digo, o tempo é agora, chegou. Por quê? Porque a obra é rápida, entendeu? A obra de Deus na nossa vida é rápida. Se tiver disposição e coração aberto, a transformação é violenta e é rápida, muito rápida, entendeu? Então, esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Transformar-nos de maneira rápida, forte, abundante. Amém? E o quarto rio, quarto e último rio, ainda no verso 14, vamos ler novamente. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que circunda a terra da Síria. E o quarto é o rio Eufrates. Eufrates, em hebraico, significa doce e fértil, ou frutífero. Doce, fértil ou frutífero. Então você precisa entender aqui. Primeiro, ele flui gratuitamente, mas não é fraco, é forte. Deus, e é rápido, e também frutífero, porque o fruto vai ser abundante. Entende? Então você percebe aqui a obra do Espírito Santo na sua vida, fazendo de você uma pessoa dócil e frutífera. A obra de Deus na nossa vida é dócil e é frutífera. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, a Bíblia diz isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é obra do Espírito. Por quê? Porque faz da pessoa ser doce. Não é obra, é fruto. A obra da carne é outra coisa. É obra do homem, fruto da carne. Mas agora aqui do Espírito é o fruto. É aquilo que vem da transformação. Porque agora Deus agiu na sua vida de maneira gratuita. A correnteza vem forte para transformar a sua vida. Mas se você responder, é rápido e faz de você dócil e frutífero. Não é poderoso a palavra de Deus, irmãos? É tão poderoso você meditar na palavra, não para entender curiosidades. Tem gente que vai estudar a palavra para ver curiosidades, mas nós estamos meditando na palavra para retirar dela vida, vida, vida em abundância. Entende? Essa é a obra do Espírito na sua vida. Assim como a árvore, o rio tem uma mensagem poderosa para nós. O Senhor é a nossa fonte, seja através da árvore, seja através do rio. Mas uma coisa é certa: final das contas, Deus quer fazer de você frutífero e ter uma vida cheia de doçura, de transformação. As pessoas vão olhar para você e vai ver os frutos do Espírito, a transformação na sua vida.
Amém? Começamos bem a semana, meditando numa palavra poderosa como essa. Amém? Que essa mensagem seja um alimento para você para essa semana. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta semana. Te pedimos, Senhor, vai conosco em tudo aquilo que formos fazer, todas as decisões que formos tomar, tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos, nós declaramos que o Senhor vai à frente, dando o teu selo, a tua provisão, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua semana. Amanhã, não perca, nós vamos falar sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal aqui no Café com Graça. Espero amanhã. Deus te abençoe.